aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô bem animado porque eu vou trazer aqui no canal mais uma impressora 3D aqui pra vocês. Só que hoje não é uma impressora 3D convencional de filamentos, assim como eu já trouxe aqui em vários vídeos pra vocês. Hoje eu estou trazendo impressora de resina. Sim, isso daqui que eu tenho na minha frente é a minha primeira impressora de resina. E esse é um tipo de impressão totalmente diferente do que eu já abordei aqui no canal. O que eu já mostrei pra vocês são impressoras que usam isso daqui, que é plástico em formato de filamento. Ela derrete esse plástico e vai posicionando camada sobre camada. Eu fiz um vídeo até bem específico, bem explicativo sobre impressão 3D também para quem é iniciante. E eu abordei impressoras de filamento, que é o que eu tô acostumado e já tenho aí alguns anos de experiência. Mas pela primeira vez, vou testar impressoras que usam esse material aqui, ó. Um negócio líquido, é resina isso daqui. Isso daqui é um material que é meio tóxico para trabalhar, precisa de luvas, precisa de máscara. É totalmente diferente o processo de impressão e até também o formato da impressora que tá aqui na minha frente. Recentemente eu trouxe para vocês um vídeo de review da Kingron KP3S, que é uma impressora de filamento de excelente qualidade e ótima para iniciantes. Vocês adoraram essa impressora, compraram várias unidades. Eu também gostei bastante dela e o pessoal da Kingron também gostou do meu vídeo e decidiu me mandar essa outra aqui, que agora é de resina. E o legal é que essa daqui é uma impressora que está com estoque no Brasil atualmente enquanto eu estou fazendo a gravação desse vídeo. Ela tem um preço que não é salgado, é mais barato do que impressoras de filamento. Você encontra ela aí por mais ou menos uns R$ 1.600 lá na AliExpress, com frete grátis. Lembrando que o estoque no Brasil acaba, então para quem tá pensando em comprar uma impressora de resina, tá aí uma oportunidade. A única coisa que eu não sei falar para vocês ainda é se ela é o melhor custo-benefício atualmente, porque é uma área que eu não tenho experiência, eu não tenho outras comparações para falar para vocês. Ainda sou novato nisso aqui, mas ainda nesse vídeo eu vou utilizar ela, vou fazer os testes e vou ter experiência suficiente para falar para vocês se é boa ou não é, se funciona, e mostrar também, falar sobre o meu aprendizado para quem tá pensando em comprar uma impressora de resina e sair do filamento, ou melhor, ter as duas, porque uma não substitui a outra. Acho que vai ser algo bem interessante, porque realmente aqui é uma experiência de quem ainda nunca mexeu numa impressora assim. Bora então para esse unboxing. Logo de cara já temos o manual aqui e para mim vai ser muito útil isso. E temos extremamente bem protegida aparentemente. Eita, tá difícil de tirar aqui. Precisei até tombar a caixa. Aqui tá ela, deixa eu destombar de novo. Porque aqui temos a impressora. Saiu! Olha que loucura essa impressora. Ela já vem montada. Ela é isso daqui. Você não tem que montar, você não tem que fazer nada. Comparado a impressoras de filamento, essa é uma parte muito mais prática. O formato dela é esse, ela é muito compacta, você não precisa ter espaço para ter ela. Assim, quesito de armazenamento, qualquer compartimentinho aí, qualquer espaço na mesa vai dar. Ela vem super bem protegida, isso eu gostei. Aqui vem aparentemente uma espécie de filtro para resina, pelo que eu já vi na internet. Depois vou explicar melhor sobre isso. E tem bastante isopor protegendo ela. Olha, aqui dentro tem algumas coisas. Deixa eu tirar todos esses isopores aqui primeiro. Legal. Olha só que diferente isso daqui. O que é muito interessante é que a impressora é isso daqui. Isso que é a impressora. Essa outra parte que vem aqui nela é só uma proteção contra luzes ultravioletas, porque a resina ela fica dura com luz ultravioleta. Tanto que depois que você imprime, você tem que dar um choque de luz ultravioleta nela. Você tem que colocar a peça para curar, para ela ficar rígida, senão ela continua mole. E isso é muito diferente. Aqui na parte de trás ela tem os coolers, porque ela também faz uma filtragem aqui do ar para não sair tão contaminado para você. E aqui tem a mesa da impressora. E olha o tamanho. É muito pequenininha. Os padrões de filamento, para resina nem tanto. Você não vai encontrar concorrentes maiores do que ela por esse preço. Tem algumas que são maiores, mas ainda não são gigantes. Todas são menores do que, por exemplo, uma Ender 3 da vida. E ó, tá aqui ó, o alumínio dela. Falaram que, pelo que eu vi na internet, isso daqui é um alumínio muito macio. Se você usar uma espátula aqui, ele arranha com facilidade e tal. Tem que fazer um nivelamento dessa mesa também. E aqui dentro da caixa, ó, ela vem com uma fonte de alimentação externa. Isso é muito interessante. E tem também mais algumas coisinhas, sendo elas aqui, primeiramente, a rosca aqui para essa trava dela, que você prende a mesa nela com essa rosca aqui, legal, essa cor vermelha, hein? Bem bonitona. Vem aqui uma espátula de plástico, excelente para você fazer a remoção das peças sem agredir tanto aqui esse alumínio. E vem aqui também o que eu achei interessante, que é uma luvinha. Acho que é um par de luva ou são algumas luvas, vamos ver. É só um par de luva. Eu já comprei também algumas luvas
mas vem um parzinho aqui para você poder operar a resina aí, sem se contaminar e tal. E aqui também vem um pendrive para você poder colocar aqui os arquivos para impressão. E é um pendrive de fato, achei que fosse um adaptador para cartão de memória, mas não, de fato é um pendrive. Que legal que ela não usa cartão SD, já é um pendrivezinho, então é bem melhor do que cartão de memória. Legal. Agora, pra ser sincero, eu vou ter que dar um corte no vídeo aqui de pelo menos 1 ou 2 semanas para eu poder testar muito essa impressora, aprender de fato como faz, já vi bastante tutorial, mas agora eu vou ter que pôr a mão na massa, baixar o programa Chitobox no meu PC, que é como se fosse o Ultimaker Cura das impressoras de filamento, porém versão resina, e começar a testar. E eu já volto para falar para vocês o que eu acho sobre a impressão de resina e sobre essa impressora também. Então, bom, galera, voltei depois de um longo corte aqui no vídeo, se passou umas 2 semanas que eu estou usando a impressora de resina, e eu vou falar para vocês a minha experiência, tanto sobre este modelo de impressora, tanto também sobre a impressão de resina, que é algo totalmente diferente da impressão de filamento, como eu já falei no começo do vídeo, mas olha, depois que eu realmente imprimi, que eu tive noção do quão diferente é em vários aspectos mesmo. Primeiro no tamanho e na qualidade da peça, porque tudo são coisas pequenas que eu imprimi, porque a impressora não consegue imprimir coisas grandes, mas tudo que eu imprimi tem uma qualidade simplesmente surreal se comparada com a impressora de filamento. É maravilhosa a qualidade e é muito bonita e dá até gosto de imprimir, porém dá um pouquinho de desgosto porque é bem trabalhoso usar resina. Vamos lá, primeiramente a parte da minha opinião sobre a resina, sobre o material, como ele funciona, ou para que usar também, e logo em seguida eu falo sobre as características aqui da impressora. Como eu disse, dá um desânimo de usar a impressora de resina em um certo ponto, porque ela é um pouco mais chata, mais melada, mais trabalhosa, mais cheia de processos do que a impressora de filamento, dependendo do ponto de vista até. Porque a impressora de filamento tem muita coisa que você tem que aprender a configurar. Tanto temperatura do bico, retração, velocidade de impressão, fluxo de filamento, dimensões da peça, tem muita coisa para você calibrar na impressora de filamento e ela tem muitas peças também que podem dar problema quando você fala em impressora de filamento. Digo em você ter que dar manutenção em bico, ter que dar manutenção na extrusora, trocar tubo PTFE se ele se desgastar, se ele soltar. Impressora de filamento tem coisa pra caramba para dar problema e você resolver. Isso é um fato e é ruim demais também pelo lado da impressora de filamento. A impressora de resina, não. Ela é uma impressora que quase não tem peça para estragar, porque ela funciona de uma forma muito menos complexa do que a impressora de filamento. Ela só tem um único motor que faz essa mesa aqui subir e descer. Você nivela a mesa uma única vez, depois não precisa nivelar mais, a menos que você deixar ela cair no chão ou algo do tipo, porque ela fica travada aqui com parafusos e é só para você nivelar a altura correta. E você tem um recipiente onde fica a resina, que se chama vat, e é essa peça aqui, e tem uma tela. As únicas coisas que podem dar defeito aqui é se esse recipiente rasgar aqui essa espécie de acrílico que tem dentro dele, que se eu não me engano se chama FEP, acho que é isso mesmo, e se você rasgar isso daqui você vai ter que fazer a substituição, ou então se você deixar cair alguma coisa aqui no seu display muito forte, deixar a mesa cair no display, ele vai quebrar, você vai ter que trocar. Fora isso, não tem muita coisa para dar defeito aqui, a não ser que por muito azar sua impressora vier com algum defeito de fábrica e você tem que resolver. Mas no mais, acho que a única coisa que dá manutenção é essa peça aqui, de você ter que trocar, ter que limpar. O restante não dá trabalho, e isso é uma característica bem legal. Agora, o que não é legal dela, que você pode falar, pô, então é perfeita, não dá trabalho nenhum para imprimir. Não, de fato para imprimir não dá. Você dá play aqui, ela já começa a impressão, é só você pôr resina aqui no pote, tudo lindo. Tirando a parte que é depois que a impressora terminar, todo o processo de limpeza da peça e limpeza do vat, guardar a resina de volta no pote, não deixar a resina cair na mesa, não deixar a resina cair para lá e para cá. Essa é uma parte mais trabalhosa e mais delicada do que a impressora de filamento. Porque enquanto no filamento, quando acabou sua impressão, você pode descolar a peça, esfregar na cara, sair andando pra lá e pra cá com a peça sem nenhum problema, e já na impressora de resina, não. Depois que ela acaba o processo de impressão, você que inicia o processo de limpeza da peça. Porque quando a impressora acaba, a peça tá completamente banhada de resina, ela tá toda melada. Tipo esse Kratos aqui, ou melhor dizendo, o Thanos, né? O Kratos é esse outro aqui que eu já vou mostrar em mais detalhes, mas esse Thanos aqui, por exemplo, quando acabou a impressão, vocês podem ver que agora ele tá todo fosco, mas ele tava tão molhado de resina que ele chega a estar brilhante, a peça inteira fica coberta. Então você tem que fazer a limpeza da peça, porque primeiro que ela vai sair melando tudo, e segundo que a resina é um material tóxico, então você não pode ficar tocando, não pode ficar cheirando, esfregando, então você tem que limpar bem limpo. Aí para isso você tem que usar litros e litros de álcool para limpar a sua peça.
Para uma peça só você gasta pouquinho, mas ao longo do prazo você vai ter que comprar bastante álcool para você. E aí você tem duas opções, ou você compra álcool isopropílico, que é aquele álcool para limpeza de eletrônicos e tudo mais, que é um álcool quase que puro, ou então você pode comprar álcool de cereais, que é um álcool também com 96% de pureza, também é bem puro, e é mais barato do que o isopropílico. Eu comprei pelo Mercado Livre 5 litros dele e eu paguei acho que R$65 por aí. Não é barato não. Aí existem várias técnicas na internet que você pode pesquisar para ver como limpar a sua peça, tem como você borrifar álcool, tem como você mergulhar ela no pote com álcool, girar, usar pincel, usar escova. Existem várias e várias técnicas, existem também até máquinas criadas para fazer a limpeza de peças de resina, e é um processo que eu achei tão chatinho fazer a limpeza que eu até investi numa máquina. Logo logo eu trago o review dela para vocês, mas spoiler que eu comprei e vale a pena, pelo menos para mim. Porque eu achei bem chatinho todo o processo de limpeza, você tem que usar luvas e também você vai ter que comprar isso daqui, ó, pacotes de luva, e aí você tem todo o trabalho. Eu mesmo aqui tenho um kitzinho aqui, uma baciazinha para borrifar o álcool, tem um borrifador que tá ali guardado, aí eu borrifo o álcool, seco a peça, uso papel higiênico. Não é muito simples, mas é um processo necessário. Então, o que você não tem de trabalho na impressora de filamento, ou melhor dizendo, né, o trabalho que a impressora de filamento dá para fazer a configuração, para dar manutenção que essa daqui não dá, você tem na hora de limpar a peça. E é algo totalmente necessário essa limpeza. É chato, é trabalhoso, mas é importante. Mas aí depois que você tiver feito então toda a limpeza da peça, a peça ainda vai estar um pouquinho frágil, porque ela vai ser impressa perfeitamente, ela não vai estar quebradiça nem nada, mas ela não vai estar totalmente endurecida, não vai estar totalmente eficaz, digamos, a resistência da resina. Então para isso você tem que deixar a sua peça exposta à luz ultravioleta. E aí você pode ter duas fontes de luz ultravioleta, ou você pode usar o sol, e aí quando tiver um dia de sol, você coloca a peça no sol ali, uns 5 minutos em cada posiçãozinha, coisa pouca e já era. Só que aí você depende do dia de sol. Essa impressora mesmo quando chegou pra mim aqui, não tá sol aqui na minha região, agora que voltou o sol, mas durante as 2 semanas tava chovendo pra caramba, então eu já logo comprei um painelzinho de LED com luz ultravioleta. E aí eu criei o meu sol artificial e deixei a peça curando aqui por conta própria. E essa parte também é necessária. Tô dando só uma resumida por cima, quem quiser saber mais sobre o assunto tem vários canais aí que podem explicar melhor, ou de repente eu até posso fazer um vídeo, se muita gente pedir, dedicado à impressora de resina, assim, sobre como funciona, quais são os processos para se fazer na impressão. Tipo um tutorial igual eu já fiz também sobre impressora de filamento. Se você não viu esse vídeo, o link tá aqui no card. E depois disso, a impressora de resina ainda te dá mais um trabalho, que lembra que eu falei aqui para vocês do vat, que é o recipiente que fica a resina? Você pode deixar ele aqui, você pode cobrir isso daqui para impedir a passagem de luz ultravioleta aqui dentro, e até por isso que serve esse recipiente aqui verde que vocês estão vendo. Ele tem a função de bloquear que entre luz ultravioleta dentro aqui da sua impressora e faça com que a resina que está lá no pote, né, endureça à toa ou atrapalhe a sua impressão. Então é para isso que ele serve, porém ele bloqueia cerca de 99,97% da luz ultravioleta. Aqueles porcentozinhos micros que ele não bloqueia, com o tempo vão endurecer sua resina sim, se você deixar ela aqui dentro à toa. Então, toda vez que acabar a sua impressão, você tem que tirar o vat daqui, com muito cuidado. Tipo assim, acabei a impressão de hoje, vou imprimir só daqui uns 2, 3 dias. Ou sei lá, eu só queria fazer uma impressão à toa, não vou imprimir mais por um bom tempo. Então você tem que tirar a resina daqui. Aí você vai abrir o pote, vai despejar a resina, vai esperar sair todas as gotinhas daqui, vai pegar um papel higiênico, vai limpar aqui dentro, vai borrifar álcool, limpar de novo, borrifar álcool, limpar de novo, vai melar as laterais, você vai ter que limpar, suas luzes vão estar todas sujas, você vai ter que limpar também. É um trabalho chatinho, viu? Mas é claro, você tem todo esse trabalho, tem toda essa dificuldade, que é um pouquinho desanimador, mas quando você vê o resultado das impressões, aí você fala, é trabalhoso, mas é o custo da glória, porque a qualidade das impressões são fenomenais. Vou até dar um zoom aqui para mostrar um pouquinho mais de perto para vocês. Esse daqui foi uma das últimas peças que eu imprimi e é um Thanos. Olha só que peça maravilhosa, que peça mais bem acabada. O nível de detalhes que ele tem aqui é impressionante. Eu vou tentar gravar depois um trecho um pouquinho mais de perto para vocês verem. Dá até para ver a pupila dos olhos dele. Todos os detalhes das rugas, os dentes, tudo sai absurdamente bom, e isso é muito legal. Imprimi aqui, ó, essa caveirinha aqui que é um porta-lápis, né, um porta-canetas, e olha que impecável, ela não precisa de suporte nenhum para fazer essa impressão, ela só vai fazendo tranquilamente, e olha que perfeito que saiu. Na impressora de filamento seria muito trabalhoso chegar perto dessa qualidade aqui.
Isso daqui é uma peça que você olha e parece que é comprada, sabe? Que você não pensa que foi feita por uma máquina simples ou feita em casa, né, digamos. Parece que são peças compradas realmente no shopping ou algo assim, que você nem para pra pensar a origem. De tão perfeito que fica, realmente é muito, muito legal. E aí vocês podem perceber que eu tenho 3 cores diferentes aqui de resina, até porque já fica a primeira dica pra vocês, não faça que nem eu. Eu fui um pouquinho afobado e comprei resina transparente para iniciar na impressão 3D. Ela literalmente é incolor, é transparente. Essa primeira impressão que eu fiz foi na resina transparente e foi uma decepção porque não dá pra ver os detalhes direito. Isso daqui é o Kratos do God of War e não dá pra ver muito bem, você tem que realmente jogar contra a luz. Você consegue ver lá dentro da resina, parece até que o Kratos tem um queixo ali porque dá pra ver a resina transparente. Então foi uma decepção bem grande, essa resina atrapalhou bastante a ver os detalhes e também a ver a lambança que eu estava fazendo, porque ela é transparente. E como eu não estava familiarizado com a textura, com aonde estava sujo, onde não estava, acabei encostando aqui ou ali e a minha luva estava suja de resina e eu nem percebi. Aí nisso acabei sujando de resina aqui também um pouquinho, aí já deu uma manchada aqui nessa parte verde de resina, já deu uma leve estragada nele, saí melando mais coisas. Então compre qualquer cor de resina para iniciar, menos a transparente, porque você não vai ver onde tem resina e onde não tem, e vai ser muito mais difícil de limpar as coisas. Mas nem tudo foi ruim, porque tipo, eu imprimi esse Kratos aqui e ele realmente ficou ruim, porque não dá pra ver os detalhes. Se eu pintasse ele daria pra ver, mas transparente não deu. E depois eu imprimi essa Torre Eiffel aqui, e ela ficou muito bonita até mesmo nessa cor transparente. Aí ficou legal, deu pra ver bem os detalhes. Infelizmente eu acabei quebrando depois de um tempo essa pontinha dela aqui, mas isso é um detalhe tão, mas tão delicado que quebraria mesmo com qualquer movimento mais brusco, porque olha só o tamanhozinho dessas pernas. Olha o meu dedo aqui em comparação, não dá nem pra ver direito o tamanho das pernas. É muito fino, coisa que a impressora de filamento não sonha em fazer. Ficou impecável essa Torre Eiffel, exceto pelo fato que eu quebrei um pé dela aqui para remover. Já vou falar mais sobre esse detalhe aqui, que poderia ser algo que veio de diferente na impressora e não veio, mas já chego nesse ponto. Porém, é perfeita a qualidade dessa peça. Perfeita mesmo, e muito fácil imprimir ela. Foi só colocar para configurar lá no programa, fatiar, nem de suporte precisou, porque ela é toda abertinha e tudo mais. E sim, não precisou de suporte mesmo para fazer esses ângulos absurdos aqui, e não ficou com overhang também, como ficaria nas impressoras de filamento, e ficou perfeita a peça, ficou muito, muito boa. Depois disso, como eu me decepcionei bem com a resina transparente, acabei comprando um pigmento para resina, uma espécie de tinta, uma bisnaguinha de tinta, e eu taquei um pouquinho e deixei a resina dessa cor aqui que vocês estão vendo, essa caveira. E aí eu tentei fazer 2 peças um pouquinho diferentes. Uma foi uma capinha para o iPhone 12, só que isso daqui foi decepção, porque não ficou legal em vários aspectos. Primeiro que ela ficou com elephant foot aqui, que é aquelas... acho que a tradução realmente é pata de elefante, que são essa área aqui mais gordinha na primeira camada da impressora. Ficou extremamente gordinha e a peça ficou nessa posição aqui para ser impressa. Só que por ela ficar totalmente mal estruturada, ficou segura apenas por aqui, ela criou várias linhas aqui, várias ondulações e não... Ih, acabei de quebrar ela. Eita lasqueira. E não ficou legal, deu pra perceber. Não ficou bacana, foi uma peça aqui que eu só gastei resina e não valeu nem um pouco a pena. Só valeu pela experiência de ver que eu posicionei a peça extremamente mal. E depois eu tentei imprimir um objeto flexível, que era essa larva aqui, né? É uma larva, né? Uma lesma, na verdade. Tentei, mas infelizmente também tive o problema aqui de elephant foot, todas as peças aqui embaixo ficaram coladas e ela não se movimentou. Então por isso eu depois tentei fazer uma impressão separada e ela também não se movimentou. Eu tentei usar suportes aqui, realmente ela ficou sem aqui as patas de elefante, mas ainda assim ela ficou totalmente colada e isso eu não sei exatamente o porquê. É algum lance de calibração da impressora. Se você puder me ajudar até nisso aí, que realmente é uma área que eu ainda estou aprendendo, pode deixar nos comentários o que faltou a configurar para ela ficar flexível, porque ela deveria se mover todinha, se é algo realmente bem maleável, mas não aconteceu. Não sei exatamente qual parâmetro que eu errei, se você que está assistindo tiver experiência e puder dar uma ajuda aí nos comentários, eu agradeço. Mas mesmo não se movendo, fica espetacular a qualidade da impressão. Olha a antena aqui da lesma, como fica perfeita, parece até que é plástico injetado, realmente é muito, muito bom. Isso daqui é legal demais. E aí galera, sobre a impressão de resina, é isso, é trabalhosa, é chata, mas a qualidade das peças são lindas. O único problema que você tem na resina, eu diria que são 2, ou melhor dizendo 3. Primeiro é o preço, a resina é um pouco mais cara do que o filamento.
Você encontra resinas a partir de 190 até uns 250, até 300 reais o quilo. Enquanto no filamento de PLA você encontra por 100, 110 por aí. Então é mais cara, mas ao mesmo tempo, com a impressora de resina, se você quer fazer algo para vender, você consegue precificar muito mais uma peça com esse nível de perfeição do que feita com filamento. Então o custo é maior, mas você também pode vender a peça por um valor mais caro, para o público que quer mais qualidade. Então não chega a ser necessariamente um grave problema, mas para a galera do hobby sim, né, que você vai gastar um pouco mais para manter esse seu hobby. Em contrapartida, vale falar que ela gasta muito menos energia elétrica do que a impressora de filamento, mas ainda assim o custo da resina é bem mais alto que o filamento, então acaba que sim, é mais caro para os hobbyistas. Só que aí você tem uma limitação da resina, que ela não é forte igual o filamento. Vocês puderam até ver pela capinha do iPhone. Eu vou quebrar ela aqui em prol do vídeo, até porque não serviu de nada, ó. Eu vou fazer um pouco de força, fica olhando. Não é algo extremamente forte. Ainda mais que isso daqui foi algo que não foi tão bem impresso. As outras coisas aqui eu posso fazer mais força que não quebra tão fácil assim, mas o filamento dificilmente quebraria com essa facilidade. Para peças decorativas, cara, é perfeito. Esse Thanos aqui pode cair que ele não vai quebrar com facilidade, essa caveira também não. Posso fazer bem força nela que ela tá forte, não tá fraca. Realmente essa capinha aqui foi uma exceção, mas ainda assim não serve para você fazer peças com funções mecânicas. Tipo, eu vou fazer uma trava para isso, daquilo, para segurar não sei o que, um apoio de não sei o que lá também, uma peça com tripé, coisas que precisam ser extremamente fortes. A resina não é capaz de fazer, e isso eu percebi bem. A resina é muito mais fraca do que o PLA. Contra o ABS, PETG, então, nem se fala. E aí também você tem um ponto negativo que é o tamanho da área de impressão. O tamanho dela é esse daqui, ó. É simplesmente isso porque é o tamanho da tela que ela tem aqui. Então não dá para ser muito maior. Você encontra impressoras de resina maior do que essa, que são bem mais caras, mas nenhuma delas chega, por exemplo, no tamanho de uma mesa de uma Ender 3. Nenhuma delas chega. E a Ender 3 é tipo a impressora mais barata para os filamentos aí, né, nessa área de impressora de filamento. Então, a impressora mais cara de resina vai ter a área menor do que a impressora mais barata de filamentos, tá? Isso é um dos pontos negativos, sim, infelizmente, porque eu queria muito imprimir esse Thanos bem grandão, porque o nível de qualidade é espetacular. Mas para não ficar o vídeo todo falando sobre vantagem e desvantagem de resina, até porque tem muito mais coisa para se falar, tipo tempo de impressão, impressora de resina é sim muito mais rápida do que impressora de filamento, e isso é uma vantagem. Você consegue imprimir várias peças de uma vez só, gastando o mesmo tempo, coisa que na impressora de filamento não. Existem vários pontos a se abordar, só que isso vai deixar o vídeo bem longo, então novamente eu falo, se você quiser um comparativo impressora de resina versus filamento, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso, tá certo? Falado então os pontos básicos aqui de diferença, quero falar sobre a impressora. Ela é muito boa, claro que não é perfeita, mas olha, pelo que eu já vi na internet, vi de review de impressoras de resina e tudo mais, é uma das melhores do mercado pelo preço, para ser bem sincero. Mas as características bem legais é que ela não é a das menores impressoras, na verdade a área de impressão dela tá bem na média, até um pouquinho acima, porque ela consegue imprimir aqui de profundidade 8,2 centímetros, de largura cerca de 13 centímetros praticamente, é 129 milímetros, praticamente 13 centímetros, enquanto a maioria das outras impressoras é mais ou menos 7,5 centímetros por 12, então ela tem um ou outro centímetro a mais, que faz uma diferença até, só que o que ela mais brilha é na altura. Muitas impressoras conseguem imprimir até uns 13, 14 centímetros, essa consegue imprimir 18 centímetros de altura. Para os padrões de impressora de resina, acreditem, é bastante coisa, então gostei, que é a minha primeira impressora de resina e ela já tem uma vantagem bem legal comparada às concorrentes. Achei bacana. E toda a parte de construção da impressora, eu também achei muito bem feita. Primeiro que ela é muito bonita, né, com essa cor preta e o detalhe em vermelho aqui também que ela tem. E detalhe que ela é totalmente feita de metal, nada aqui é de plástico, apenas o VAT dela, tal, mas até essa peça aqui que você trava a mesa dela também é de metal. Então tudo tem uma qualidade absurda, gostei bastante disso, até facilita para limpeza e tudo mais. Isso daqui é um detalhe que já vou contar para vocês. Realmente é uma impressora bem sólida, bem firme, ela pesa mais ou menos uns 6 quilos. É bem fácil de transportar para lá e para cá caso você precise. Na lateral aqui ela tem entrada para USB, não é cartão de memória, isso daqui também é uma vantagem bem legal e ela
ela já vem com esse pendrive aqui, é só você plugar na lateral e já era, então isso é bem tranquilo. E ela tem um display também touch, que eu já vou mostrar para vocês o sisteminha dela. O encaixe da tampa também funciona muito bem, é uma tampa muito firme, muito sólida. Você tampa aqui, o que eu gostei aqui, não vem cheiro de resina enquanto ela está imprimindo. A recomendação sempre de impressora de resina é você imprimir em local aberto, e não que seja um local que você sempre está do lado também. Mas se por acaso você tem que imprimir em algum quarto que fica mais afastado, tal, você não vai lá direto nele, um quartinho a mais que tem na sua casa, com essa impressora aqui até que é ok. Você vai sentir muito cheiro durante o processo de colocar resina e limpar a peça, isso eu realmente aconselho que você faça fora de casa, né, seja aí numa área um pouquinho mais aberta, principalmente a parte da limpeza, mas colocou resina aqui e fechou, você não sente o cheiro da resina e isso é muito bom. Até porque vocês podem ver aqui, ó, que ela tem esse cooler, tanto ele aqui quanto aqui na parte de trás. E isso serve para fazer a exaustão do cheiro da resina e ele tem filtros para isso. Então ele puxa todo o ar daqui de dentro e libera já filtrado, então você não sente tanto o cheiro da resina e isso realmente é ótimo. A única coisa só que eu não gostei tanto do design dela é o processo aqui para você retirar o VAT. A maioria das impressoras você tira esse parafuso e o VAT sai por cima. Esse não, ele sai meio que pelo ladinho e é um pouquinho mais delicado. Se você tomar cuidado, você derruba ele com mais facilidade, então é o único detalhe que eu mudaria. Mas de resto tá excelente. O VAT dela é de plástico, mas não faz diferença. Gostei que se por acaso você estragar isso daqui, você consegue encontrar ele mais para comprar na internet, consegue comprar ele sobressalente, então isso é bem legal. Tanto ele quanto o display também, isso é bem ótimo. E detalhe que o VAT tem até aqui também um pequeno escoamento aqui para você poder fazer o escoamento da resina de uma forma um pouco mais simples, né? Ele tem uma maquininha para que realmente escorra por aqui de uma forma melhor. O design realmente é ótimo, mas tem duas peças que eu achei que faltou nela. Uma delas, que é a mais essencial de todas, é ter uma mesa magnética aqui para essa mesa de impressora dela. Assim como você encontra nas impressoras de filamento, que é uma manta magnética que você cola aqui com os ímãs e consegue tirar ela inteira e depois descolar a peça de uma forma flexível, sem danificar a peça. Existe isso daqui para comprar na internet, mas não veio de fábrica já nela. E assim que eu imprimi a Torre Eiffel e quebrei o pé porque ela ficou extremamente colada, fui descolar o pé, quebrou, logo em seguida eu fui no AliExpress e já fiz a encomenda de uma mesa magnética para ela flexível. Não foi caro, acho que eu paguei R$40 e é um upgrade muito bem-vindo que já poderia vir de fábrica com ela, porque facilita para as peças não quebrar, para ficar mais fácil para você descolar também. Poderia ter vindo, é um recursinho bem simples, mas eu acho que é essencial na impressão de resina. E aí também, outra peça que eles poderiam já ter feito nela e já ter mandado é isso daqui. Isso foi uma peça que eu desenvolvi. Se vocês quiserem comprar essa impressora e quiserem ter essa peça, eu vou deixar o link na descrição aí do Thingiverse. Vou fazer o upload para ele lá. E isso é uma peça para ajudar no escoamento da resina. Porque depois que você acaba a impressão, a mesa aqui ainda fica cheia de gotas de resina. Mesmo que você demore bastante para pegar a peça aqui, as gotas não caem, elas ficam na posição ali e não caem mais. Então essa peça aqui você encontra para vários modelos de impressora, para essa daqui ainda não, porque ela é bem nova, então eu não tinha encontrado nada para ela no Thingiverse ainda. Então eu mesmo projetei essa peça. Ela se encaixa aqui e encaixa aqui a mesa da impressora. Dessa forma, a mesa fica angulada e ajuda muito no escoamento da peça. Eu até gravei um vídeo para vocês verem a diferença que isso faz e realmente ajuda muito. Tanto para você economizar um pouco de resina, porque goteja ali de volta e, querendo ou não, são centavos de resina ali. Tanto também para facilitar a sua limpeza e ter menos resina para você limpar. E fico lá daqui só para me gabar um pouco que eu modelei a peça com um leve ângulo ainda aqui de inclinação para que as gotas caiam sempre desse canto aqui para realmente concentrar bem a goteira e cair o máximo possível da resina. Ah, e detalhe que essa peça eu fiz aqui com um espacinho para vocês colocarem ímãs também. Se vocês quiserem, né, eu vou deixar tanto a versão com ímãs ou sem também na descrição, lá no site do Thingiverse, porque como a impressora é toda feita de metal, para eu não perder essa peça, ter que carregar para lá e para cá, eu só coloco ela aqui com os ímãs e não cai, fica bem de boa, então é bem legal. E aí também lembra que eu falei pra vocês que é muito ruim o processo de limpeza do VAT, você tem que esperar sair toda a resina daqui, goteirar toda a resina. Eu também desenvolvi uma peça aqui para essa impressora, que é essa peça aqui, também na mesma pegada aqui dos ímãs na parte de dentro, e ela se encaixa perfeitamente nessa região. É só pegar ela aqui, ela tem ímãs, encaixar, e ó, fica extremamente bem presa, eu usei uns ímãs bem fortes aqui. E como eu tenho um spot de resina bem grandão, eu coloco ele aqui embaixo e coloco aqui o VAT. E olha só,
ele fica goteirando aqui dentro do pote. Eu já usei a própria estrutura aqui da impressora para facilitar o processo aqui de goteiramento e não ter que imprimir uma peça muito grande para isso. Eu usei minhas impressoras de filamento para imprimir. Se você não tiver uma impressora de filamento, vai ser difícil você imprimir ela inteira aqui na impressora de resina, mas o link vai estar na descrição para quem quiser imprimir isso daqui também. E o VAT também fica bem angulado para ajudar nas goteiras e realmente cair tudo aqui dentro. E fica a dica, ó, compra esse filtro aqui, ó. Isso daqui é um filtro para resina, é uma espécie de funil que aqui dentro tem um filtro de metal. Você coloca ele aqui dentro do pote e deixa a resina cair aqui para não cair nenhuma impureza, nenhum fio de cabelo à toa, uma poeira ou qualquer resina também solidificada que ficou ali. E até mudei a posição aqui para mostrar para vocês também um pouco do sistema que essa impressora tem, que é um sistema muito simples. A impressora de resina não precisa ter muitas funções no sistema. São pouquinhas coisas e não faz falta também. Primeiramente tem a parte de Tools, que é onde você consegue mexer manualmente aqui no eixo da impressora para fazer ela subir e descer. Olha só, tá descendo. E detalhe que ela é muito silenciosa, tanto para mexer isso daqui, tanto para fazer o processo de impressão. Até porque a única coisa que se mexe nela é esse eixo, ela sobe e desce, é a única coisa que ela faz. E ela faz de uma forma muito silenciosa, o motor é bem silencioso aqui. A única coisa que você escuta é o som dos coolers trabalhando, de resto é muito silencioso. Aí você tem também um teste de exposição, para você poder ver se o display está funcionando normalmente, é um testezinho bem simples. Tem como definir o Z a 0, que é uma função para você fazer o processo de nivelamento da mesa. Tem a função de voltar. Limpeza do material, que é onde você liga todo o display para você poder meio que fazer uma camada fina de resina ali e poder tirar as impurezas. É uma parte um pouquinho mais complicada de explicar, mas é um recurso interessante e é legal ela ter. E tem a função de parar. Só, não precisa ter mais do que isso, por incrível que pareça. Aí quando você volta, você tem aqui a parte de configurações, onde você pode mexer na linguagem, e eu gostei que ela tem bastante idiomas, inclusive o português, porém eu tava usando ela em inglês para me acostumar aqui, mas também tem português para quem preferir. Ajuste de tela, aqui é para você poder entrar em contato com a empresa, né, caso você tenha qualquer problema. E tem a parte de imprimir, onde você lê aqui os arquivos diretamente do pendrive. Só fica aqui uma ressalva que esse pendrive às vezes buga, aí eu preciso tirar e colocar ele de novo. Aí sim os arquivos aparecem. E é legal que eles aparecem com foto. Deixa eu pegar algum interessante aqui, ó. Tipo esse. E outro detalhe muito legal também é que você consegue dar pausa durante a impressão e poder ver como está o andamento da sua impressora. Não são todas as impressoras de resina que permitem isso, ela permite e isso eu achei bem legal. E mais um ponto positivo que ela tem, deixa eu desligar aqui para parar o som dos fãs dela trabalhando, mas mais um ponto positivo que ela tem muito legal é que o sistema dela está atualizado, o firmware da placa está atualizado e ela suporta o Chitubox versão 1.9. E isso é um detalhe bem mais técnico, só quem já está pesquisando sobre impressora de resina se liga nisso, porque o Chitubox é como se fosse o fatiador cura das impressoras de resina, que é onde você realmente coloca os modelos STL lá e converte aqui para impressão. Faz o famoso fatiamento da peça, o programa se chama Chitubox. Ele é muito fácil de se trabalhar, ele é muito fácil de se configurar também, tem muito menos funções do que o Cura, é muito menos complexo também do que o Cura, e ele depois de um tempo recebeu uma atualização para a versão 1.9 e só funciona essa versão com as impressoras mais atualizadas. E essa impressora está atualizadíssima e funciona os arquivos na versão 1.9 sem nenhum problema, então ponto extremamente positivo para ela nisso. E é isso, lembrando que o link aqui da Kingrool KP6 vai estar na descrição do vídeo. Baita impressora, não dá dor de cabeça, não tem problema, funciona tudo perfeitamente bem, muito bem acabada. Gostei mesmo dela e o link vai estar na descrição se quiserem, aproveite enquanto ela ainda está no Brasil. E é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se você tiver assistido e tiver gostado, eu peço muito que você deixe o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse. Nos vemos numa próxima, um abraço e valeu!